Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar agora um período bem importante para a história política do Brasil, que se chama o Retorno à Democracia, de 1945 a 1964. Então, 1945, né, acaba os 15 anos de poder do Getúlio Vargas, mas ele é muito esperto, ele indica e faz campanha para o próximo candidato, que será seu sucessor, então, Eurico Gaspar Dutra. Né? Esse período de 1945 até 1964, então teve candidatos presidentes, né, populistas. Então, da esquerda para a direita, nós temos o Eurico Gaspar Dutra, né, que governa, então, de 1946 a 1951. Logo depois dele, então, volta o Getúlio Vargas, percebam como é uma tática de política mesmo, né? O Vargas volta ao poder, então ele só dá um tempo para a população com o Eurico Gaspar Dutra, então Vargas volta ao poder até 54, né, quando ele se suicida. Depois do Getúlio Vargas, então, vem o Juscelino Kubitschek, né, que ele tem o livro que ele foi o criador de Brasília, né, a nova capital do Brasil. Do ladinho dele, então, nós temos o Jânio Quadros, né, esse foi um presidente que tinha como símbolo de governo uma vassoura, né, ele queria varrer a corrupção do país. E por último, então, nós temos o vice do Jânio Quadros, João Goulart, que governa então o restante do mandato do Jânio Quadros até 1964. Então, todos eles tinham um caráter populista. Percebem que todos eles então governam a favor da população. Nós vamos trabalhar todos eles agora, né? Um pouco de cada governo. Também depois vocês podem acompanhar no livro de vocês, né? Que vai trabalhar separado os presidentes ali. Vamos lá então. Eurico Gaspar Dutra, né, foi o primeiro presidente no retorno à democracia. Que característica teve o governo dele? A Constituição de 1946. Então, ele criou uma nova Constituição para o país, depois, né, dessa de Getúlio Vargas. O que constava essa Constituição, então? Ele restabeleceu o cargo de presidente e vice-presidente, que antes não tinha, né, o Vargas tomou todo o poder do Brasil. Ele também colocou o mandato de 5 anos para presidente, ao invés de 4, que logo isso saiu da Constituição. Ele restabeleceu a autonomia dos estados e municípios, então ele foi um governo nacionalista, né, só dentro do país. Ele também separou os poderes do Estado e instaurou o voto obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, homens e mulheres, né, que tinham conseguido tinham conquistado o voto no governo de Getúlio Vargas. Outra característica, então, do Dutra foi o plano SALTE, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Ele queria investir tudo isso, né, melhorar tudo isso em 4 anos de mandato. Esse plano, então, não obteve resultado nenhum. Por quê? Porque o Brasil passava por um período de grave crise econômica. Também, o que Dutra fez? Ele consumiu as reservas cambiais que estavam aí, né, guardadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e interveio nos sindicatos. Então, ele não ajudou os sindicatos, que foi o que Vargas tinha ajudado no mandato dele. Ele também, no governo dele, então, teve um elevado índice inflacionário e um arroxo salarial. Por quê? Porque a crise estava muito grande e ele não conseguiu contornar a situação. Então, a Constituição de 1946, ela teve um caráter liberal, né? Ela se manteve durante o Estado Novo, que era aquela do Vargas, que o Vargas começou a Constituição, e por todo o regime militar. Isso então. Eurico Gaspar Dutra não fez muito pelo Brasil, que é o que a gente vai ver de agora em diante, tá? Nós vamos trabalhar os presidentes e vocês vão perceber que cada presidente que vinha, o que eles queriam fazer? Mostrar que eles tinham um bom plano de governo e gastar o dinheiro, né? Criar dívidas, né? Obras mal acabadas, isso a gente vai ver bastante. Então, independente do partido político que os presidentes são, né? Todos eles contraíam dívidas ao invés de pagar o que já estava aí e não melhorava a situação. Então, o Dutra ficou neutro, né? Ele teve característica, então, esse plano que não deu certo e a Constituição que se manteve no poder por bastante tempo ainda. Substituindo, então,
o Eurico Gaspar Dutra, assume o poder do Brasil, Getúlio Vargas de novo. E ele deixa uma frase quando eleito pelo povo. Se for eleito a 3 de outubro, o povo subirá comigo as escadas do catete e comigo ficará no governo. Né? Então, Vargas foi o que instaurou o dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Mesmo ele ter passado por uma ditadura do Estado Novo, né, que a gente já trabalhou, o povo ainda gostava muito da figura dele. Por quê? Porque a ditadura ela foi obscura. O que é isso? Poucos souberam que ele foi autoritário, que ele perseguiu as pessoas, que ele não ajudava a população que precisava. Poucos sabiam dessa parte dele. Então, Vargas assume 51 a 54, né? Ele mantém, então, a política intervencionista, populista e nacionalista. Ele se manteve ali no Brasil mesmo, ele não contraiu dívidas, ele continuou com as leis trabalhistas, ele criou a Petrobras, né? Que até hoje nós temos aí uma grande fonte de renda para o Brasil. Getúlio Vargas, então, encerra seu mandato. Por que ele se suicida, então, como está mostrando a imagem de vocês aí? Porque ele não consegue mais controlar a situação, né? Então, ele cria a usina hidrelétrica Paulo Afonso, a Petrobras, que eu já falei para vocês, o Banco Nacional, o BNDE, aumentou 100% o salário mínimo, né? E ele não satisfaz mais a população, que faz uma greve geral de 20 dias, cerca de 300 mil trabalhadores, então, param exigindo que Vargas renuncie, exigindo que Vargas saia do poder. Então, ele não tendo mais o que fazer, não sabendo mais controlar a economia do país, o que ele faz? Ele se suicida e deixa uma carta, né? Então, ele diz que tudo que ele fez pelo povo foi pelo povo, que tudo que ele conseguiu fazer, ele fez, né? E ele diz assim, que ele sai da vida para entrar na história, né? E hoje, assim, ali do ladinho, então, tá mostrando, né, o cortejo fúnebre de Vargas. Passou milhares e milhares de pessoas no sepultamento dele, né, no cortejo fúnebre. Então, Vargas hoje está enterrado ali em São Borja, que é sua cidade natal. Tem um museu também em São Borja, onde conta toda a história de Getúlio Vargas, né? Por que ele ficou conhecido? Justamente por causa das leis trabalhistas que nós já trabalhamos também, né? Então, Vargas saiu do poder em 54, mas o seu vice-presidente teve que assumir. Por quê? Porque não acabou o mandato de 5 anos, como previa na Constituição. Então, o vice dele, Café Filho, né, assumiu o governo por 14 meses, não conseguiu melhorar a crise econômica, né, não controlou a inflação, não fez nada, na verdade. Depois, então, terminando o mandato aí de Vargas e seu vice, assume o poder Juscelino Kubitschek, né, que está aí na imagem de vocês. Juscelino Kubitschek, né, o considerado JK, o lema de governo dele, então, era 50 anos em 5. O que JK dizia? Que ele ia melhorar o país em 5 anos, como se fosse 50. O que JK fez? Contraiu dívidas para o Brasil. A partir dessa construção de Brasília que ele fez ali, a dívida externa do Brasil nunca mais diminuiu, né? Nós sabemos, assim, que nos anos 2000, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder do Brasil, ele conseguiu pagar um pouco do juro da dívida externa, mas a dívida ela é impagável, ela está exageradamente, e nenhum presidente consegue pagar. Por quê? Porque foi o que eu falei para vocês. Eles queriam mostrar feitos e feitos do seu governo. Chegava no fim do mandato, eles não tinham concluído nada, e o Brasil estava com dívida. Então, o JK, né, ele ficou tão conhecido pela sua grandiosa obra que eles fizeram até uma minissérie para ele. Então, o JK também tinha planos de governo, né? Ele criou o plano de metas, né? Ele tinha metas para 5 anos: energia, transporte, indústria de base, que era o que mantinha aqui o país, alimentação, educação, né? Ele apresenta o plano de metas, o povo gosta muito, né? O povo acha interessante que ele vai governar bem, que ele vai melhorar, né? Ele vai priorizar a saúde, priorizar a educação, mas o que ele faz? Ele contrai dívidas, então, para a construção da nova capital do país. Também ele investe na indústria automobilística, nas usinas hidrelétricas, como vocês podem observar na imagem ali, né?
deixando o Brasil, então, com uma dívida externa muito, muito grande. Então, JK, durante 5 anos, não fez muita coisa pelo Brasil, né? E o período é de prosperidade tecnológica, estabilidade política, né? Emissão de uma nova moeda, e ele criou, então, a Volkswagen, como vocês podem olhar aí na imagem. Ele investiu bastante nas indústrias de automóveis. O JK também criou, então, indústrias farmacêuticas, petroquímicas, propagandas, né, como a gente pode olhar ali, né, eles faziam propagandas, então, para fazer com que o povo comprasse o produto, né. A primeira imagem está mostrando, então, um sabonete diferente, então, a figura da mulher como sendo a protagonista da história para poder vender os produtos. Então, Juscelino Kubitschek encerra seu mandato, né, de 5 anos, assume o poder do Brasil, o famoso Jânio Quadros, né? Então, o Jânio Quadros, o que ele fez de bom? Nada, né? O que ele dizia? Que ele queria acabar com a roubalheira que o país tinha, com a corrupção que o país tinha, mas ele fica alguns meses no poder, né? Vê que não consegue sanar a crise, vê que não consegue melhorar nada e fica 7 meses e renuncia, né? Então, assim, ele retornou as relações com o FMI, né, com o Fundo Monetário Internacional, aumentando cada vez as dívidas, a inflação, o aumento do desemprego, né? Então, assim, ele não fez nada de bom, mas ele tomou algumas medidas polêmicas que o povo não gostou muito, como a proibição do uso de biquíni nas praias e as brigas de galo. Então, ele não fez nada, assim, de bom pelo Brasil. Mas o povo elegeu, né? O povo votou nele, então ele encarou a grave crise econômica e não conseguiu, né, fazer nada. Ali está mostrando ele, então, com o Che Guevara, né? Que ele aproximou-se dos países socialistas, como China, Cuba, União Soviética, né? E que não ajudou em nada, na verdade. Ele só teve prestígio porque Che Guevara era muito conhecido nessa época aí. Pressionado por forças terríveis, ele renunciou 7 meses após o início do seu governo. Então, quem assumiu o poder foi o João Goulart, que era, né, o Jango, que também ele nem estava no país na época, na verdade, né? Então ele teve que voltar e assumir o poder. Por isso que teve obstáculos na posse dele. João Goulart, então, assume o restante do mandato do Getúlio Vargas, do Jânio Quadros, então até 1964, ele sim fica no poder, né? Não ajudou em nada, não conseguiu melhorar nada, né? Criou o parlamentarismo, né? Que não, só o presidente não precisava governar, o parlamento ia ajudar, daí sim ele ia assumir o poder do Brasil, senão ele não ia assumir o poder. Ele também criou um plano, então um plano chamado de trienal, para reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico do país. Também criou as reformas de base, né? Que era o quê? Reforma agrária, educação, saúde, reforma eleitoral, uma reforma urbana. Ele tentou melhorar um pouco a questão econômica do país, que estava cada vez pior, né? Então, estava se aproximando uma ditadura militar, sim, né? E o povo já estava cansado, né, de tanto assumir presidentes e não fazer nada, e não tentar controlar, e não tentar melhorar. Então, tinha bastante força a União Nacional dos Estudantes, que vocês vão ver aí no período da ditadura militar foi bastante forte, e as manifestações populares aumentaram muito, muito nessa época aqui, porque eles estavam cansados, então, desse governo que nada estava fazendo pelo povo. Então, como eu já falei para vocês, o golpe do dia 31 de março já estava preparado. Os militares tomariam o Brasil durante 21 anos, mais uma ditadura, né? Então, o Brasil já passa por uma ditadura militar bastante conflituosa, bastante triste para a população, perseguições, torturas, assassinatos, mortes, um período bastante conturbado que a gente vai ver mais adiante ali. Um abraço.